Olá, meus amigos, bom dia, na paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja Deus. Hoje, dia 14 de março de 2024. Eu sou o pastor Valmir Lima, resido aqui na cidade de Umuarama, estado do Paraná. E hoje, através deste vídeo, eu quero contar de forma resumida a nossa trajetória. Como aconteceu, a nossa conversão, né? E também os lugares onde nós passamos. Muitas pessoas nos questionam, nos perguntam acerca da nossa história, então eu resolvi gravar um vídeo, para falar para você, de forma resumida, é claro, como é que está acontecendo na nossa vida, né? Como foi a nossa trajetória, algumas perguntas, pastor, o senhor nasceu num berço evangélico ou não? Algumas pessoas nos questionam, então eu vou gravar esse vídeo com esse intuito de relatar a vocês a nossa trajetória, a nossa história, tá bom? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações em tempo real. Assim que nós postarmos um vídeo, você já vai estar sabendo aí, tá bom? E convide mais pessoas para acessar o nosso canal e ser abençoado com a palavra de Deus, tá certo, gente? Forte abraço, Deus abençoe e tamo junto, tá bom? Vamos lá então. Gente, na verdade nós iniciamos a nossa trajetória no ano de 99, tá? No ano de 99, ainda na cidade de Maria Helena, nós éramos solteiros, né? Então nós começamos a frequentar a igreja Batista Peniel na época, Batista Peniel, né? Nós começamos a frequentar este ministério lá, né? E lá nós conhecemos um pouco da palavra de Deus, mas ainda não havíamos aceitado a Jesus como Salvador. Porém, nós então, logo após eu conheci a minha esposa, né? Nós nos conhecemos em um baile, por incrível que pareça, tá? Tem muita gente que acha que a gente se conheceu na igreja, mas na verdade nós nos conhecemos num baile, até porque a gente ainda não servia a Deus, nem eu, nem ela, né? As nossas famílias não são famílias evangélicas, que fique bem claro, tá? Então nós nos conhecemos em um baile ali em Maria Helena, próximo à rodoviária, próximo à prefeitura, estava acontecendo um baile ali na rua e a gente se conheceu ali. Bom, como ela trabalhava aqui em Umuarama, né? E eu também trabalhava aqui em Umuarama na época, eu comecei a frequentar a casa dela, a casa onde ela trabalhava. A gente namorava e eu comecei a frequentar ali, né, a sua residência, a sua casa onde ela trabalhava, a casa dos seus patrões, né? E ali a patroa dela, a ex-patroa dela, melhor dizendo, ela ia na igreja, né? Ela ia na igreja e aí acabou nos levando também para a igreja. Ela nos levou para a igreja. A igreja, na época, era a igreja O Alvo é Jesus, ali na Goiânia. A gente conheceu Jesus ali. A gente conheceu a Jesus ali, né? Mas, enfim, ainda não havíamos aceitado a Jesus. Olha que interessante, a gente estava congregando, mas ainda não havia feito a decisão de aceitar a Jesus. A gente estava namorando e tudo. E aí, a Lindalva acabou engravidando do Lucas, né, do meu filho, que hoje tem 24 anos. Ela acabou engravidando do Lucas. Então o que a gente fez? A gente resolveu então procurar uma casa, né? A gente foi morar junto, e começamos a morar ali no Colégio Bento, ali próximo ao Colégio Bento, na rua do Posto de Saúde ali. E ali nós começamos a ter uma vida a dois, né? E eu me lembro que em uma das visitas que nós tivemos, veio um senhor nos visitar, o nome dele é Clemente, hoje ele congrega no Ministério Jesus é a Paz, né? Um homem muito usado por Deus, irmão Clemente, um evangelista nato, e ali ele insistiu por 3 dias seguidos para que eu fosse participar de um trabalho da Igreja Presbiteriana Renovada, na época pastoreada pelo pastor Jair. Muitos se lembram dele, né? Então a gente, de tanto ele insistir, ele foi o primeiro dia, eu não fui, o segundo dia ele foi de novo, eu não fui, terceiro dia ele foi de novo, ele insistiu comigo. Então eu fui participar
ali próximo ao colégio, ali próximo ao Conjunto Ouro Branco, no Jardim Kennedy, se não me foge a memória, estava acontecendo um trabalho ali, a Tenda da Bênção, e a gente foi lá. Eu fui lá, né? Eu falei, eu vou lá para esse homem parar de me encher as paciências, né? E eu me lembro que nessa época a minha mãe estava internada no Hospital Semil, na UTI. Ela já estava aproximadamente com 4, 5 dias internada na UTI, onde ela ficou ali por 31 dias. E eu me lembro que naquela noite em que eu fui ali naquele trabalho da Tenda da Bênção, estava ministrando a palavra de Deus o pastor Ismael, vulgo Caveirinha, né? Muitos o conhecem com esse apelido. E naquela noite, Deus revelou a ele a minha vida, o que eu estava passando. Deus revelou acerca do que minha mãe estava passando, sem eu contar para ninguém. E naquela noite eu acabei aceitando Jesus, levantei a minha mão, entreguei a minha vida a Cristo. E eu voltei para casa crente, graças a Deus. E nós começamos a congregar na Presbiteriana Renovada, junto com o pastor Jair. E com 15 dias que eu havia aceitado a Jesus, minha esposa também aceitou a Jesus, e nós ficamos crentes ali, fizemos o curso de batismo ali na Presbiteriana Renovada, porém nós mudamos, conhecemos alguns amigos da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira na época, Ministério de Madureira. E então nós começamos a congregar ali, na Rua Bararuba, no Ministério de Madureira, na época, hoje é Ministério de Perus. Nós começamos a congregar ali, fizemos alguns amigos e nos mudamos para Maria Helena, minha terra natal, onde nasci. Nos mudamos ali para Maria Helena e começamos a congregar ali com os irmãos de Madureira, pastor Pedro, irmã Miriam, Pedro Carneiro, irmã Miriam. Começamos a congregar ali com eles num salãozinho muito pequeno, salãozinho de 2 de largura por no máximo 4 de comprimento, muito pequeno mesmo. Nós congregamos ali e ali nós casamos, oficializamos o nosso casamento no cartório. Irmão Pedro, irmã Miriam nos ajudaram muito ali. E então, depois disso nós viemos novamente para Umuarama. E começamos a congregar, continuamos congregando. Antes de vir para Umuarama, nós também congregamos em Maria Helena, época 2001, 2002, junto com o pastor Eli. Na época a Madureira acabou fechando os trabalhos ali, onde a gente estava, e nós então recebemos o convite do pastor Eli, era o pastor da época ali na Assembleia de Deus em Maria Helena, Missão, e nós fomos ali congregar com ele. Mas no ano de 2003, Deus falou conosco e nós viemos para Umuarama. Deus disse que tinha uma obra conosco aqui nessa cidade. Viemos para cá, para Umuarama, e começamos a congregar no Jardim Ouro Preto. Na época, pastor Cid, que hoje deve estar em Curitiba, pastor Cid estava ali, nos recebeu muito bem. Congregamos ali, congregamos com o pastor José Valdomiro, na época também. E então, aqui acabou a nossa estadia de solteiros, né? Da fé. Porque no ano de 2006, nós começamos a trabalhar secularmente. E aí Deus nos chamou para a obra. Pastor Alci Vaz da Costa, já em memória, pegou eu e minha esposa e nos levou até Jangada, aqui, Campo de Alto Piquiri hoje. Nos levou até lá, Alto Piquiri ou Perobal, não sei como é que está essa... Acredito que seja Alto Piquiri, né? Perobal mesmo. Perobal. E nos levou até lá para a gente tomar conta da igreja. E eu me lembro que, chegando lá, ele me perguntou: Valmir,
você topa vir para cá? Eu disse: pastor, eu amo esse lugar. Esse lugar entrou no meu coração. E então ele dirigiu-se à minha esposa e perguntou: irmã Lindalva, e daí? A senhora topa vir para cá? Ela falou: pastor, de maneira nenhuma. Se o Valmir tivesse trazido a mudança para cá, ele ia ficar sozinho aqui, porque eu não vou ficar nesse lugar. E aí aquilo, eu fiquei muito bravo com a minha esposa. Muito bravo mesmo, irmãos, na época, né? Sem nenhum entendimento da palavra. Fiquei muito bravo com ela. Voltamos para casa. E chegando em casa, eu disse para ela: por que você fez isso? Por que você não aceitou o convite do pastor? A primeira igreja que ele nos oferece, você diz um não para ele. E então eu fiquei bravo ali. E eu me lembro que na época, o pastor Manuel Fernandes, que era o vice-presidente na época, aqui do Campo de Umuarama, ele estava se mudando para um apartamento. E eu fui lá, pedi um conselho para ele. E ele falou para mim assim: Valmir, volta em casa, dá um beijo, dá um abraço na sua esposa, porque você tem uma mulher de Deus. Eu falei: mas como assim, pastor? Pastor Alci ofereceu à igreja, ela não quis. Ele disse: Valmir, você não se manda. Ele falou: vocês não são dois mais, agora vocês são uma só carne. É a mesma coisa que você estivesse querendo ir, alguma coisa estivesse dizendo: não vai, não é tempo. E eu voltei para casa, bravo ainda. Aceitei aquela palavra do pastor Manuel, mas voltei bravo. Não abracei ela, não beijei ela, como ele disse. Mas fiquei na minha, fiquei quieto. Passaram-se 3 dias. O pastor Manuel me liga novamente e diz: Valmir, abriu uma vaga aqui em Umuarama, no Parque Bonfim. Isso no ano 2006. Finalzinho de 2006. E eu falei: no Parque Bonfim? Ele falou: é no Parque Bonfim. E eu falei com ela disse: não, aqui a gente vai. Ela concordou e a gente começou a tomar conta ali da obra de Deus. Estávamos entrando ali naquela obra, no lugar do evangelista Mongesser. Ele entregou o trabalho na época, a gente assumiu ali. E ficamos ali cerca de 2 anos e 2 meses. Quando Deus usou o pastor Luciano Andrade, de Cruzeiro do Oeste. Ele foi ministrar lá uma vez e Deus usou a boca dele dizendo que Deus tinha uma obra conosco no campo de Maria Helena, uma obra missionária. Passaram-se quase um mês, veio o convite por parte do pastor Kleber Miralvo Miranda, hoje pastor presidente na linda cidade de Faxinal. Ele falou: Valmir, Saltinho do Oeste está sem dirigente, está sem pastor, você topa ir para lá? Eu disse: pastor, Deus já falou com a gente. E ali foi o divisor de água no nosso ministério. Por quê? Porque nós estávamos aqui em Umuarama, bem alicerçados financeiramente. A nossa renda mensal era cerca de 4 mil, 4,5 na época, finalzinho de 2008, entrando 2009. Eu trabalhava no comércio, minha esposa também trabalhava numa casa de família, e nós, em comum acordo, orando e conversando, nós falamos: vamos, ela falou: vamos. E nós deixamos tudo, irmãos, tudo. Deixamos o bom salário, a boa vida, o conforto que nós tínhamos aqui em Umuarama, para ir para Saltinho do Oeste. Na época, o lugar ali, o vilarejo, abrigava cerca de 1.100 pessoas na época. Eu acredito que nem isso tinha, umas 800 mil pessoas. No vilarejo, não era na igreja, no vilarejo. E nós fomos muito atacados, até por companheiros de ministério, que por não entender a voz de Deus, ou a visão que Deus tinha nos dado, nos chamaram de louco, de doido. Como que pode sair de Umuarama ganhando bem e ir para Saltinho do Oeste? E a proposta do campo era essa:
você vai ganhar ali um salário mínimo. O outro salário você vai tirar lá de dentro. E eu me lembro que o salário na época era R$ 537. Esse era o salário mínimo vigente da época. R$ 537. E nós fomos para lá, com muita fé, com muita coragem, com muita direção de Deus. Chegamos ali, assumimos aquela congregação com 7 crentes. 7 crentes. E Deus foi tão maravilhoso naquele lugar que Ele proveu tudo, tudo. Fizemos um culto de um ano que nós estávamos ali. Dia 26 de janeiro de 2010. Nós estávamos programando um culto de ações de graça por um ano que nós estávamos ali. E eu me lembro que naquela data, dia 26 de janeiro de 2010, às 3:30 da tarde, quando eu estava ali dentro da igreja, junto com meu filho Lucas, nós estávamos equalizando o som da igreja, preparando para o culto à noite. Aleluia. Os irmãos me perdoam, mas a emoção ela aflora. Quando nós falamos de chamado, nós estamos falando de luta, de lágrimas. Chamado é isso. Chamado não é popstar de púlpito. Chamado é lágrimas, sofrimento. É dor na alma. E eu me lembro que naquele dia, pastor Almir Pereira, hoje diretor do IBADEP, em Guaíra, ele me liga e diz: Valmir, você já foi visitar o seu pai? Eu disse: não, eu estou pensando em ir lá na quarta-feira. Isso era um sábado. E ele disse: Valmir, o teu pai acabou de falecer. E eu disse: tudo bem. E o culto estava marcado. O culto estava marcado para a noite. Já havia convidado vários pastores, pastor Alci, vários pastores, pastor Percy. E eu havia até vindo aqui no programa do Tatu, em Umuarama, anunciado o culto, lá no Saltinho do Oeste. E eu fiquei tranquilo, não estava chorando como eu estou aqui. Quando foi por volta de 5:30 da tarde, o pastor Percy me liga: Paz do Senhor, Valmir. Paz do Senhor, pastor. E ele me fez uma pergunta: tudo bem? Eu disse: tá tudo bem. Ele falou: tudo bem nada, rapaz. Eu sei que o teu pai faleceu. Falei: sim, pastor, ele faleceu. Já liguei para minha mãe, tá tudo certo. E ele disse: vai ter o culto à noite? Eu disse: sim, pastor, vai ter o culto à noite. Terminando o culto, eu vou para Maria Helena. Resumindo, nós fizemos o culto de um ano que nós estávamos ali. Já estávamos com 26 almas congregando em comunhão com a igreja. 26 almas. Me lembro que nós fizemos um batismo e levamos 11 pessoas para descer as águas. 11 pessoas da mesma família. E Deus foi nos abençoando. Deus foi nos abençoando. E eu me lembro que no ano de 2012, ficamos ali 3 anos e 2 meses. Quando o pastor Percy nos liga e disse: Valmir, eu preciso de você aqui em Umuarama.
E então nós deixamos ali a congregação com 38 membros congregando, fora os congregados que passavam de 40. E o obreiro já conseguia se sustentar com 2 salários mínimos ali, com a entrada da igreja. Deixamos ali, viemos para Umuarama assumir a congregação do Parque Samarino. Parque Samarino. Assumimos ali a congregação do Parque Samarino, ficamos ali 1 ano e 2 meses. E então fomos transferidos de campo. Na época que houve a emancipação de 4 campos: Douradina, Nova Olímpia, Ivaté e Maria Helena. Esses 4 campos. E então nós fomos enviados para Maria Helena para trabalhar junto com o pastor Genival Ferreira, hoje em Porto Amazonas, se não me foge a memória. E ficamos ali em Maria Helena cerca de 8 a 9 meses. Recebemos então um convite para trabalhar na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Ministério de Perus, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Um grande amigo meu, o pastor Eliel Rocha, hoje em Nova Londrina, nos fez o convite. Nós assumimos ali a congregação no Jardim Cruzeiro e também éramos responsáveis pela congregação no Planalto e um ponto de culto em Tapejara. Assumimos ali aquela congregação, ficamos ali 1 ano e 2 meses em Cruzeiro do Oeste. Então aconteceu que o pastor Luiz, que estava trabalhando em Serra dos Dourados, ele veio a falecer. E então, na época, pastor Nivaldo de Jesus Moreira, hoje pastor presidente em Goiôerê, nos fez o convite para assumir a congregação de Serra dos Dourados. Serra dos Dourados. E nós assumimos ali aquela igreja, assumimos ali aquele povo, e Deus nos deu graça de construirmos aquela congregação. Deixamos praticamente 90% concluída. 90%, 95% estava concluída. Deus usou um irmão para nos ajudar ali e foi uma benção. Os irmãos trabalharam, os irmãos pegaram mesmo de uma forma tremenda e nós realizamos ali aquele trabalho, à frente daquela obra, junto com o pastor Nivaldo, junto com o campo, e construímos ali a congregação nova de Serra dos Dourados. E então, no ano de 2019, nós fomos para Carboneira. Houve a transição, o pastor Nivaldo saiu e veio o pastor Paulo Sérgio de Souza, hoje está em São Jerônimo da Serra. E então o pastor Paulo nos convidou para irmos para Carboneira, assumirmos aquele trabalho. Fomos para Carboneira, assumimos aquele trabalho no lugar do pastor Eli Alves de Castro, hoje em Serra dos Dourados. Assumimos ali, ficamos ali 10 meses e 15 dias. Deus nos deu vitória naquele lugar. Almas sendo reconciliadas, salvas. Parte material da igreja foi feita quase que 100%. Enfim, estando ali em Carboneira, nós recebemos um convite para ir para a cidade de Santa Mônica. Pastor José Onofre, hoje pastor presidente em Santa Isabel do Ivaí, veio em nossa residência, ali em Carboneira, e nos lançou um convite para trabalharmos juntos ali em Santa Mônica. Fomos, então nos mudamos para Santa Mônica e ali nós ficamos por um espaço de tempo de 1 ano e 2 meses trabalhando junto. E de Santa Mônica nós então retornamos para Umuarama, mas não retornamos para trabalhar na igreja. Retornamos para trabalhar de forma secular. E eu comecei a trabalhar no comércio, porque os irmãos sabem que a minha profissão é vendas. E eu entrei no comércio de Umuarama, entrava num lugar, saía, entrava em outro, saía. Para vocês terem uma ideia, em 1 mês, eu passei por 3 empresas. Em 1 mês. Não conseguia ficar. Entrava num lugar, saía.
E Deus sempre usando as pessoas para falar comigo que Deus tinha uma obra comigo aqui em Umuarama. E eu me lembro que passaram-se 3 meses que eu estava trabalhando de forma secular. Então o pastor Percy, representado pela pessoa do pastor Alessandro, que era o meu coordenador na época aqui do setor Ebenezer, nos lançou o convite para assumir a congregação do Conjunto Sonho Meu, onde estava o evangelista irmão Ageu Hansen. E nós assumimos ali aquela congregação de forma voluntária. De forma voluntária nós assumimos ali, né? E Deus foi nos abençoando, tanto a parte espiritual como a parte material. E passaram-se alguns meses, eu chamei o pastor Alessandro, eu tinha recebido uma proposta de trabalho, e então fizemos um acerto, e nós ficamos entre o trabalho secular e a igreja. Nós preferimos ficar com a igreja, com a obra de Deus. Iríamos ganhar 2, 3 vezes mais lá fora, mas eu me lembrei de quando Deus me sustentou no Saltinho do Oeste, quando eu larguei tudo para fazer a obra dele. E isso nos impulsionou a ficar na obra. E então o pastor Percy começou a me ajudar. Eu vou te dar uma ajuda de custo para você ficar lá, fazer a obra de Deus ali. E aqui estamos, meus irmãos. Estamos há 2 anos à frente desta congregação aqui do Conjunto Sonho Meu, até o dia em que o Senhor Deus quiser. É claro, né? Nós estamos na direção de Deus. Até o dia em que Deus permitir, nós estaremos aqui. E hoje nós estamos aqui contando um pouco, um relato da nossa história. Os lugares onde nós passamos, um pouquinho da nossa história para que você conheça, para que você entenda como que o pastor Valmir chegou até aqui. Essa é a nossa história. Essa é um pouco da nossa história. Claro que se eu fosse contar de forma detalhada, duraria aí o dia inteiro. Eu resumi aqui um pouco da nossa história. E hoje nós estamos aqui em Umuarama, fazendo a obra de Deus. Amém, meu querido? Se você gostou dessa história, compartilha, repasse. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para que você receba as notificações, tá bom? E ore por nós. Somos carentes das vossas orações. Ministério é isso. Ministério é lágrimas, é sofrimento. Ministério é isso. É procurar entender e não achar resposta muitas das vezes. Mas o que nós devemos fazer é prosseguir. Quero aqui agradecer a Deus por todos os pastores, obreiros, irmãos que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudaram na nossa trajetória até aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Fica aqui o meu abraço, meu carinho, meu respeito e as minhas considerações a todos. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Estou orando por você. Em nome de Jesus. Um forte abraço.